Bom dia, amigos e amigas. Que Deus nos abençoe neste dia maravilhoso. No vídeo de hoje vou falar de uma prática muito usada no meio evangélico, que alguns acham certo e outros acham errado. E a minha opinião eu vou deixar clara. Às vezes é certo, mas nem sempre devemos confiar nisso que fazemos às vezes. Vocês vão entender sobre o assunto. Inscreva-se no canal, ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos para que mais vídeos como esse venha a ser publicado para o reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus abra o nosso entendimento, a sua palavra, e que possa servir de edificação para o reino de Deus. Dê o seu like, não esqueça, não custa nada inscrever-se para que tudo aquilo que Deus me der eu possa publicar para que o reino de Deus seja divulgado. Dê o seu like, nos ajude. É Francisco Santos, o meu canal. Fique com Deus e com o vídeo, em nome de Jesus. Então vamos ao vídeo. Glória a Deus. Vamos falar da Bíblia, da Palavra de Deus, daquilo que nós entendemos como Deus falando conosco. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que nós evangélicos fazemos muito e que alguns criticam, principalmente os teólogos, as pessoas que lêem a Bíblia, os que entendem o sentido real da palavra, que estuda profundamente e conhece os princípios bíblicos. A Bíblia nós consideramos como a palavra do próprio Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Tudo que aqui está é o que o Espírito Santo falou para orientação do ser humano. E nós dizemos que a Bíblia ela é o manual do ser humano. Assim como quando nós compramos uma televisão, vem um manual para saber como mexer na televisão, como fazer programas, e todo eletrônico tem o seu manual. A Bíblia ela é o manual de como nós nos damos bem na vida. E por que a gente, às vezes, a Bíblia explica por quê. E alguns dizem que a Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus, falando. A prática que eu quero falar hoje sobre alguns evangélicos que têm como costume e que muitos criticam, que não acham corretamente, eu uso muito essa prática. Mas nem sempre ela dá certo, porque devemos conhecer a palavra como ela é. A Bíblia ela nos ensina todo tipo de assunto, como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, como nós devemos andar. E a Bíblia diz também o que não devemos fazer. Mas isso nós temos que ter um conhecimento do que ela nos ensina realmente na íntegra. E a prática, vamos para a prática que eu quero falar para você. Muitos às vezes chegam nas casas para fazer oração, ou às vezes alguém pede para que Deus fale sobre determinado assunto que a pessoa quer orientação de Deus. E a prática é essa. Muitos evangélicos que estão me vendo vai fazer isso, outros que não são evangélicos, que vê os evangélicos fazendo, vai também pensar da sua maneira se é certo ou errado.
Mas os que não são evangélicos vai aprender daqueles que vivem da palavra de Deus, que vive empenhado em conhecer os mandamentos de Deus. Então, há um dizer no meio evangélico que nós lemos a Bíblia e estudamos a Bíblia. A pessoa que não é evangélica, ela lê o evangélico e estuda o evangélico. A pessoa evangélica. Ela diz, mas você é crente, mas você não é de Deus, mas você não é salvo. E nós somos cobrados pelas pessoas que não têm a determinação de vivermos para Deus unicamente. Então vamos lá. Alguns acham certo e outros acham errado. Às vezes as pessoas querem pedir oração, querem pedir um assunto sobre um determinado decisão. E nós, evangélicos, muitas das vezes fazemos isso aqui. Fechamos os olhos e dizemos, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra. Fala conosco agora de uma maneira maravilhosa. E abrimos. Amém. Alguns criticam, dizem que não é corretamente. E outros creiam que sempre Deus fala quando nós abrimos aleatoriamente a Bíblia e falamos o que está escrito aonde nós abrimos. Às vezes Deus fala, já falou mais de 500 ou 700 vezes comigo assim. Deus fala, mas são criticados. Muitos não acreditam. E eu sou franco em dizer que às vezes também, nem sempre, eu senti que Deus falou através desse assunto. Porque se isso nós acreditarmos que sempre que abrimos Deus fala conosco ali, o que nós vamos? Nós vamos fazer uso sempre disso aqui, qualquer coisa. Senhor, eu posso beber água? Senhor, eu posso tomar café? Senhor, eu posso sair agora? Então, Deus, Ele é específico na sua palavra. Quem conhece a palavra de Deus sabe o que fazer e sabe o que não fazer. Digamos que agora Deus está falando comigo e com você que está me ouvindo e vendo. Então, o que Deus está falando agora, nesse momento que eu abri? Eu abri aqui aleatoriamente em Salmos 57. Salmo 57. Também tem o Salmo na mesma página, o 58. Tem o 59 e tem o Salmo 60. Alguns fecham os olhos, marcam com o dedo e dizem, é ali que Deus vai falar. Mas digamos que Deus está falando no primeiro versículo, aqui da onde eu abri. Salmo 57, versículo 13. Eu já conheço até de cor esse versículo aqui. Esse versículo aqui vai dizer que Deus, assim como Deus nos livrou da morte, também não nos livrará da queda para andarmos diante dos homens na luz dos viventes. Temos que ter a Bíblia em mente para saber o que Deus diz na Bíblia, para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Salmo 57, versículo 13. Pois tu livraste a minha alma da morte, também me livrará meus pés da queda, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Dos viventes? Tem até um ponto de interrogação aqui no final dos viventes. Para você achar que eu não estou com mentiras, não foi cortado o vídeo, você vê que não viu corte aí no vídeo,
e eu não vou cortar quando eu for editar, para você ver que realmente é isso que está escrito. Que eu não estou com mentiras. Não sei se você viu aí, mas aqui, talvez você veja, a letra é bastante grande. Vê aí, se não é. Depois eu vou ver no vídeo, ver se você está visualizando o que eu li no Salmo 57, versículo 13. Versículo bastante orientador. Correção, é Salmo 56, versículo 13. Para se ler, não é o 57, é Salmo 56, versículo 13. Também te livrar da queda, para você andar diante das pessoas. Salmo 57, versículo 13. Não sei se você viu aí, né? Se você não viu, vê aí o que está escrito. Salmo 57, versículo 13, primeiro versículo da página. Então, Deus, a Bíblia diz lá em Provérbios, que Deus fala uma, duas vezes e ninguém atenta para isso. Na verdade, Deus, ele quer falar todo dia com todo mundo. Porque é do interesse de Deus consertar o mundo. Corrigindo, é Salmo 56, versículo 13. E o homem pecador, peço desculpa aí porque era o final da página e eu pensei que era o 57. Homem para dar essa possibilidade. Nós somos pecadores, mas Jesus pagou os nossos pecados se sacrificando. Ele, como homem, se sacrificou, negou os prazeres da terra que nós praticamos, porque tudo que nós praticamos de prazer é pecado na carne. Porque nós não nos satisfazemos com os prazeres do céu, porque nós não somos do céu, nós não conhecemos o céu, nós nascemos aqui. Então, nós desejamos prazeres que a carne se satisfaça. E isso nos torna impuros diante de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Se você vive sentindo prazer nesse mundo que Deus condenou, porque em Gênesis Deus amaldiçoou a terra várias vezes. Eu não vou dizer aqui a quantidade porque senão vou pecar, vou errar. Mas mais ou menos acho que até o capítulo 6, Deus devia 3 vezes Deus amaldiçoando a terra. Então esta terra, ela se contaminou, ela não serve para a eternidade. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Mas como assim? Então eu vou deixar de viver aqui? Nós estamos aqui, mas nós estamos vivendo temporariamente. Daqui a pouco meus cabelos já estão brancos. Daqui a pouco eu vou partir, vou morrer. O que eu vou levar? A eternidade é que é importante. Não importa a pessoa ser milionário, fazer. Eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu fiz como Salomão no capítulo 1 e no capítulo 2 de Provérbios. Não neguei aos meus olhos nenhum prazer na minha carne. Eu gozei muito dessa vida. Mas eu vou levar o que, meu Deus? Agora estou aqui no final da vida. Deus colocou um freio em mim. Deus permitiu que eu até ficasse enfermo. Eu tenho um testemunho para dar. Pois eu passei um ano 100% cego, sem enxergar nada, para poder enxergar as realidades celestiais. Para Deus me mostrar que a única coisa que importa não é gozar esta vida que é passageira, mas a eternidade.
eu não posso passar muito tempo, porque o vídeo fica difícil de editar. Mas eu vou conseguir fazer vídeo ao vivo no YouTube. Eu vou ganhar os direitos e aí eu vou fazer muitos vídeos para nós meditar na palavra do Senhor. Mas alguns dizem que é certo você abrir e ver que Deus está falando com você. Deus fala porque toda a palavra de Deus ela instrui para um determinado assunto. Agora você tem que saber o que é que aquele versículo, aquela palavra, em que contexto, em que texto ela se aplica. Glória a Deus. Não fique só dependendo dessa prática. Conheça o contexto da palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus manda nós fazer e não fazer. Aí sim você pode usar esse texto, porque Deus também fala assim. Deus quer falar com você de várias maneiras. Tudo que você, o máximo que você puder fazer de coisa boa, é Deus falando no seu coração. O máximo que você puder fazer é Deus falando no seu coração. Porque Deus é bom e tudo de bom, toda inspiração boa vem do Espírito Santo. Mas nem sempre nós achamos que o que é bom de Deus é bom para nós. E nem sempre aquilo que nós achamos que é bom para nós, aos olhos de Deus é bom. Fique com essa palavra. O vídeo, tem que fazer vídeos curtos. Que Deus continue abençoando grandemente o nosso dia. Me acompanhe nas redes sociais, no YouTube, Francisco Santos, o meu canal. Que Deus te abençoe.